Olá, eu sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar? Você já sabe, toda quinta-feira, às 6h30 da tarde, eu recebo aqui um convidado para resenhar sobre audiovisual. Eu dou uma dica de série, dica de filme, animação, e você resenha com a gente. Comente aqui o que você achou, se você está gostando, se não está gostando. Indique para a gente séries que você queira que a gente fale por aqui. Estou te aguardando, tá? Esse engajamento para mim é muito importante. E já ativa o sininho para saber a hora que a gente tem conteúdo novo. E também siga o canal, por favor. Bom, hoje a gente vai fazer um mergulho na história. A gente vai voltar para a era do rádio, a gente vai voltar para as chanchadas, que é um gênero cinematográfico brasileiro, mas que é adaptado dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso. Agora, a gente vai assistir o trailer do filme Nem Sansão, Nem Dalila, uma produção de 1954. É isso aí. Podcast também é história. Fica aí com o trailer. Ficando estabelecido que todos os dias do ano serão feriados, com exceção do dia do trabalho. O único dia que se deve trabalhar. Ponto e vírgula. Parágrafo único. Para bom andamento do meu governo, fica instituída a burocracia e criada a letra O. O de penágio. Bonita caligrafia, hein? Muito bonita. Já terminou? Já. Eu quero assinar. Não, a outra que é a minha. Oh. Oximango. Xaxá. Você conhece Mangaratiba, hein? Pra ver quem é. Trago a presença de Sua Excelência, o governador dos miseráveis rufiões. Podeis entrar. Qual é o parangolé? Poderosa Sansão, trago-vos 2 impuros mercadores que estão vendendo fora da tabela. Fora da minha tabela? Sim, Excelência. Piedade, governador. Piedade. Eu sou Azan, dono de um posto de lubrificação de camelos na Avenida Central. Deveis saber que meu produto é importado. Eu não posso vender 1 quilo de farelo por 5 dinários. Não pode, mas vai vender! Sansão, amenizai vossa cena. São os vigaristas! Magnânima senhora, tudo aumentou. Eu estou comprando farelo no câmbio negro. Ué, já tem isso aqui, hein? Já, excelência. Até parece uma terra que eu conheço. Você aí! Eu estou inocente, nobre senhor. Estou aqui por engano. Toleimas, Excelência. Ele está aqui porque alugou 2 míseros aposentos e cobrou 30 mil dinários pelos imundos móveis. Não sei como esses anjinhos aprendem tão depressa. Multa de 30 mil dinários para cada um. Piedade, nobre senhor. Chega! E vê se troca esses dinários em dólares. E vai levando. Sim, Excelência. Muito legal, né? É tão bom a gente poder voltar no tempo e entender quão importante a gente conhecer a nossa história para a gente saber também qual vai ser o nosso futuro. Eu recebo hoje, com honra, maior honra do mundo, meu tio, Roberto Salvador, que não está aqui porque é meu tio, não. Ele está aqui porque ele é o cara, entendeu? Ele é comunicador e ele é autor do livro A Era do Rádio Teatro. Seja bem-vindo. Obrigado, Silvia. Obrigado. É uma honra estar aqui, né? Eu estava aqui brincando com você em off. Quem diria eu que vi você beber, que um dia eu estaria aqui num podcast
produzido e dirigido por você. Que bacana. Que maravilha, Não né, é? tio? Eu não tinha como não seguir os passos, né? Tendo referência, tendo o senhor como referência. Quero citar também meu irmão Renato, que é radialista em Uberlândia e que é minha referência musical total. Cresci com ele escutando as músicas e eu pequenininha atrás da porta, assim, para não levar bronca, porque irmão é coisa chata, né? Ainda mais quando a gente é menor, eles não querem dar bola nenhuma pra gente. Então, assim, eu tive a sorte também de ter na família pessoas que tenham essa veia da comunicação. E a gente sabe que a família inteira tem essa veia. Tem. Não é todo mundo que está na frente aqui, mas está todo mundo se comunicando, todo mundo fala bem, todo mundo nas suas funções, tanto de trabalho quanto na vida social, são pessoas falantes, né, tio? É uma coisa da família mesmo, né? Eu fico feliz com isso, porque uma vez ouvindo uma entrevista do Renato, que tem um programa de rádio lá em Uberlândia, o Renato disse que gostou de seguir uma vida ligada à carreira radiofônica, porque ele pequeno me via apresentando programas na televisão, na TV educativa, e agora você. Então eu fico feliz com isso, feliz e vaidoso, porque eu já vi pais influenciarem filhos, agora tios influenciarem sobrinhos é muito legal, viu? É muito legal. Mas é aquilo, né, tio? O exemplo arrasta, né? Então eu quero falar, o tio Roberto é casado com a tia Nilza, que está aqui. Um beijo, está nos bastidores ali, a nossa produção, né? Veio aqui vigiar para ver se ele vai falar direitinho, né, tia? Veio aqui torcer por Porque mim. depois do outro dia vocês vão ver os dois, porque esse casal é o casal mais procurado do Brasil. Isso aí é uma Isso piada é uma interna. história. Isso daria um outro programa. Daria né? o podcast só para contar as histórias desse casal. Esse casal. Né? Algumas publicáveis, outras não. Né? Exatamente. Sigilosas. Daria até um filme, né? Senão vai desmascarar o Não pode. Não nosso, pode. Esse casal é muito trabalho, procurado. não é? Muito bom. Tio, e a gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal. Eu não vivi, né, não acompanhei esse desenvolvimento da chanchada, mas é um gênero cinematográfico muito peculiar, né? Na verdade, as chanchadas são comédias musicais brasileiras que foram muito populares entre as décadas de 30 e 60. Eram caracterizadas por humor ingênuo, temas do cotidiano e paródias de filmes americanos. No entanto, que a gente deu um pequeno gostinho aí para as pessoas com o trailer do Nem Sansão Nem Dalila, que é um dos clássicos da chanchada. E os principais filmes são Carnaval no Fogo, de 50, Nem Sansão Nem Dalila, que a gente viu, Matar ou Correr, entre outros. Eu quero primeiro perguntar por que o senhor escolheu esse gênero cinematográfico. Eu escolhi pelo seguinte, a minha raiz é o rádio. Né? Eu comecei em rádio com 13 anos de idade, fazendo papel de menino nas novelas do velho rádio, né? E me apaixonei pelo rádio, já ainda adolescente, enveredei pelo rádio e me formei, sou professor universitário, mas o rádio nunca saiu da minha vida. E tenho livros publicados sobre a história do rádio, tem um canal no YouTube sobre a história do rádio. E quando você me convidou para falar aqui no seu Bora Falar, eu pensei o seguinte, eu vou falar num filme que tenha ligação com o rádio. E me lembrei das chanchadas. Por que chanchadas? Porque as chanchadas nos anos 40, 50, depois, meados dos anos 60, já mudaram o perfil, eles reproduziam programas de rádio. Naquela época, a televisão não existia, as chanchadas começam nos anos 40 e a televisão chega ao Brasil no início dos anos 50, melhor dizendo, em 1951, em São Paulo, TV Tupi, e no Rio, em 52. Mas as chanchadas reproduziam os programas de auditório, os programas humorísticos, e atraíam um público imenso, imenso. Eu era menino nos anos 40 e me lembro de ver filas quilométricas dando volta, não é exagero, no quarteirão dos cinemas da Praça Sans Penha para ver o Oscarito, para ver o Grande Otelo, para ver depois o Mazzaropi, depois o Golias, porque vinham todos do rádio. E como naquela época o rádio era o veículo de comunicação master, o ouvinte só conhecia
a voz do locutor, a voz do cantor, a voz do radioator. E ele queria ver como é que o cara era, pessoalmente. Ora, as chanchadas pegavam os artistas do rádio e levavam para os filmes. Então, o filme tinha uma atração dupla para satisfazer o desejo do rádio ouvinte em conhecer a figura daquele artista, daquele ator. Então, atraiu uma imensidão de público. Era sucesso de bilheteria. As chanchadas da Atlântida, Atlântida era uma companhia de cinema, Atlântida Cinematográfica, sediada no Rio de Janeiro, tinha estúdio ali na rua Doc Lobo, e produzia esses programas, melhor dizendo, esses filmes, que eram um desfilar de artistas de rádio, como atores, como intérpretes, como cantores, como músicos, e até orquestra. Os filmes musicados, inclusive esse que você acaba de verificar, quem olhar os créditos vai ver lá música do maestro Lírio Panicali, que era um grande orquestrador da Rádio Nacional. Então, esses filmes todos tinham uma raiz proveniente do rádio e eram sucessos de bilheteria. E eram sátiras, era uma comédia musical e dava muito lucro, porque, agora, eram filmes bem feitos. Não se pode denegrir a história das chanchadas, até eu não gosto muito desse termo chanchadas, porque parece uma coisa assim meia boba, né? Não, mas eram filmes que se atendiam perfeitamente o objetivo que eles se destinavam. E a começar pelos títulos. Você escolheu muito bem, Silvio, nem Sansão nem Dalila. Por quê? Em 1949, foi lançado o filme Sansão e Dalila, um sucesso de bilheteria, uma superprodução, um filme épico, produzido pelo Cécio B. DeMille, estrelado pelo Victor Mature e pela Hedi Lamarr. Eu escrevi com uma letra tão pequenininha que nem eu estava enxergando aqui. A Hedi Lamarr. Uhum. Então, eram filmes lindos. E tinha uma música, uma trilha sonora linda do Victor Young. E a Atlântida, 2 anos depois, lança Nem Sansão, nem Dalila, que é o Oscarito e o Grande Otelo, uma dupla impagável. Você ria do princípio ao fim. E nesse trailer que a gente acaba de ver, há ali uma performance do Oscarito, que ele viaja no tempo, ele vai a uma exposição e tem um cara fazendo experiências com a máquina do tempo, ele entra naquela máquina sem querer e quando ele acorda, ele está lá no século II depois de Cristo, na época dos filisteus. Bom, aí é uma comédia só. Agora, a grande virtude dessas comédias, dessas chanchadas, é que abriu caminhos para a produção brasileira, cinematográfica brasileira, e ensinando o público a ver filmes brasileiros. Então, as chanchadas faziam uma crítica social, uma crítica de costumes, as chanchadas criticavam, espelhavam ali um pedaço, uma foto instantânea da sociedade brasileira. E usavam uma linguagem direta, eram filmes que caíam direitinho no gosto do público. Então, nós tínhamos, você falou do Nem Sansão nem Dalila, eu citaria aqui, eu anotei, o Aviso aos Navegantes, porque Aviso aos Navegantes tinha um quadro, olha o rádio aí de novo, tinha um quadro na Hora do Brasil, que era aquele noticiário que existe até hoje, chama-se A Voz do Brasil, chamado Aviso aos Navegantes. Eram avisos para os navios que estavam navegando pela costa brasileira, de radiofaróis que estavam funcionando, que estavam apagados, orientando os navios mercantes ou brasileiros na costa, orientando a situação da costa, do litoral,
através de seus faróis. Então tinha lá, aviso aos navegantes, farol tal apagado temporariamente, farol... Então dava aquilo. Aí os ouvintes achavam aquilo um pé no saco. Né? Tinha nada a ver escutar esse negócio, mas aquilo era de um valor inestimável para os comandantes de navio. Então a Atlântica criou Aviso aos Navegantes, que era uma farra só o filme. Esses filmes, as chanchadas da Atlântida, na verdade, tinham um fio de história, tinha um fiozinho de história, e entremeado por números musicais adaptados de teatro de revista. Ali, a chanchada da Atlântida, as chanchadas, tinha um pouco de rádio, um pouco de rádio-teatro, tinha um pouco de show, tinha um pouco de teatro de revista e muita música popular. E teve também um filme que fez muito sucesso, Matar ou Correr, copiado do clássico Matar ou Morrer, né, com o Gary Cooper, de 1952. Então era assim, O Homem do Sputnik, esse foi de 59, que estava o Sputnik, deu a volta à Terra, o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pelos russos, e logo em seguida veio o Sputnik, né? E logo em seguida veio o Homem do Sputnik. Um Sputnik que cai na casa do Oscarito, está muito bem, tomando conta das galinhas no galinheiro, e cai o Sputnik no quintal da casa dele, e ele fica sem saber o que fazer com aquele Sputnik. Quer dizer, uma inocência toda a prova. Toda a prova. Então era muito interessante as chanchadas. Eu tenho muito respeito por esse trabalho, porque muita gente, na ocasião, disse, isso aí não é arte, isso aí... Mas, olha, cumpriu a missão dele com muito talento, com muito vigor, com muita criatividade, e eram filmes que caíam no gosto popular. Tinha gente que dizia, chanchado, mas estava lá vendo. Não era tal coisa. É meio que a novela, né? É. Tanto de gente vê novela e fala, não, eu não vejo novela, mas está ali escondido mesmo. Quem matou só porque é popular, né, tio? Na verdade, exatamente. É isso, né? Então, aí eu vejo uma dose de preconceito, não é? Sim. Mas as chanchadas cumpriram um papel importantíssimo, porque era uma crítica de costumes, era uma crítica velada até à política da época, na época de censura do Estado Novo. Ela estava lá presente, batalhando, lutando, e influenciaram muitas gerações. E também, depois, a televisão, em preto e branco, quando surgiu em 51, 52, 53, copiava formatos do rádio e formatos da chanchada. Quer dizer, a chanchada eu escolhi para falar sobre esse tipo de filme porque se calcava no rádio, se prevalecia do prestígio do rádio para trazer os seus atores e atraindo bilheteria, e porque também era uma forma de demonstração de arte popular, e denunciando alguns preconceitos. Era um filme de costumes e tinha uma porção muito importante e corria o Brasil inteiro. O Brasil todo via. Na abertura do trailer tem lá UCB. UCB era a União Cinematográfica Brasileira, que era uma distribuidora. Então, os filmes eram distribuídos rapidamente para todo o Brasil. Quer dizer, o filme era lançado no eixo Rio-São Paulo, mas o Brasil inteiro tomava conhecimento rapidamente. E tinha naquela época, você não pegou esse período, dos poeiras. Quem tiver uma certa idade, o poeira era um cinema popular em que você comprava o ingresso para ver o filme e tinha direito a uma sauna também, né? Que você saía de lá suado. Não tinha água. Era 2 em 1, né? Cinema e sauna, né? Não tinha. Então, você entrava no poeira, que eram geralmente cinemas de subúrbio, cinemas de pequenas cidades do interior, e aquele público de menor poder aquisitivo podia ter acesso e ver os seus artistas e cantar as suas músicas por um preço bem baratinho. O cara levava sanduíche para o cinema e ficava lá. Entrava às 14h, saía às 18h. Eu mesmo fui frequentador de poeira
porque eram baratos. Não sei por que esse nome Poeira, não sei. Nem existia Ivete Sangalo nessa época, gente, para levantar poeira, né, tio? E é importante a gente falar que o público, como o senhor está falando aqui, lotou os cinemas brasileiros para assistir esses filmes, né, até meados da década de 50. As chanchadas surgiram no Rio de Janeiro em 1941, foram muito populares entre 1930 e 60, incorporavam elementos de Hollywood, ou seja, como você já disse, teatro de revista e o carnaval carioca, né? Eram comédias musicais de baixo orçamento. Misturavam elementos de filmes policiais e de ficção científica. A Companhia Cinematográfica Atlântida foi a maior produtora das chanchadas, né? E os principais atores, como o bem já falou aqui, foram Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte. O gênero começou a declinar na década de 60 com o surgimento do cinema novo. Exatamente. Nos anos 70, no início dos anos 70, começaram a ser produzidas as chamadas pornochanchadas. Explica pra gente o que é essa pornochanchada. A pornochanchada ganhou esse nome porque reunia elementos da velha chanchada, em preto e branco. A pornochanchada já surgiu no período do apoio do governo, acho que era a Embrafilme, que apoiava, financiava, antes da Lei Rouanet e durante a Lei Rouanet, e com esse orçamento se produziam filmes coloridos, inclusive, com música, com artistas conhecidos, e como eram filmes alegres, em farto predomínio de nu frontal, nu lateral, nu de cima, nu de baixo. Mas nu mesmo? Mostrava perfeito. tudo? Mostrava tudo, mesmo? E como é que era a censura? Não tinha... Não podia, a pornochanchada permitia. Era permitida? Permitia. Claro, não era um filme pornográfico. Sim. Era um filme que se permitia a nudez. Claro, não era um filme nudez de princípio ao fim. Tinha lá... momentos, né? E sempre num tom de humor. Uhum. Sempre num tom de humor. Aquelas raízes da chanchada estavam ali presentes. Só que feito de maneira diferente e aproveitando o lado comercial, né, o lado que atraía, que era o nu, que era o duplo sentido, as piadas de duplo sentido estavam ali presentes. Foi uma fase também do cinema, né, brasileiro, e financiado pelo governo. E pelo governo militar, é bom que se diga. Curioso isso, né? Curioso. Dizia-se até a boca pequena, como se dizia na época, a boca pequena, que aquilo era uma maneira de distrair o povo e não fazer com que o povo pensasse muito nas questões políticas, nas questões ideológicas. Então, deixa a moçada se divertir aí. E vamos seguir. Deixa um nude seguir aí, que o pessoal fica calmo, distrai com outra coisa, não presta atenção no que tem que prestar, né? A política do pão com circo, só que aí agora na pornochanchada. Exatamente, né? Exatamente. Então era daí o nome pornochanchada. Uhum. Era uma chanchada com mais apimentada, né? Mais apimentada. Tia, eu queria saber quais os temas que o senhor acha, né, que são relevantes, que foram relevantes na chanchada, e a gente vai entrar na história do rádio e a importância do rádio na comunicação. Sim. Os temas que a pornochanchada não tinha limites. Uhum. Ela era oportunista. Pegou um assunto, ela focalizava aquele assunto. Por exemplo, teve Nem Sansão nem Dalila, teve que você já citou, uhum. O Homem do Sputnik, Matar ou Correr, Avisa aos Navegantes. Quer dizer, pegou, além da Atlântida cinematográfica, depois outro produtor de filmes entrou também na jogada da pornochanchada, que foi a Herbert Richards. Vocês devem conhecer a voz do locutor, meu querido amigo Márcio Seixas, dizia, versão brasileira Herbert Richards. Bem, o Herbert Richards, antes de enveredar pelo caminho da dublagem, foi ele praticamente que trouxe a dublagem
para a televisão, montou um belíssimo estúdio de dublagem ali na usina, na Tijuca. A Herbert Richards produziu também chanchadas, como, por exemplo, aqui eu anotei aqui, Betida Bacana, em 57, Sherlock de Araque, também em 57, Marido de Mulher Boa, que era também uma chanchada, tinha um pouco de duplo sentido nessa história. O Herbert Richards contou com 2 bons diretores, o J. Betanco e o Vitor Lima, que produziram, dentro do gênero chanchada, filmes muito interessantes. Vamos deixar de lado o preconceito e valorizar esse tipo de trabalho. Claro, lógico. Era um trabalho que se propunha a realizar aquilo e realizava. E entregava o que ele se propunha. E o público gostava. O cinema estava lotado. Cinemas lotados, etc. Esses filmes da Herbert Richards já vêm nos anos 50, porque já tínhamos a televisão, mas mesmo assim já não explorava tanto os artistas de rádio, porque por essa época o rádio já começava a se transformar, sair daquele rádio espetáculo dos programas de auditório para ir para um rádio mais de estúdio, mais jornalístico. Então, o J. Betanco e o Herbert Richards, eles já produziram filmes ainda dentro da chanchada, mas bem diferentes daqueles produzidos nos anos 40 e 50 pela Atlântica Cinematográfica. Agora, você fez uma outra perguntinha aí. Eu perguntei a importância do rádio para a comunicação. Bom, eu sou suspeito para falar do rádio, porque eu já estou no rádio há mais de 7 décadas. Porque eu comecei em rádio em 1952 e acompanhei a evolução do rádio dos anos 50 aos anos 60, a sua mudança de perfil com a chegada da televisão, e tenho muitas histórias para contar sobre o rádio. Respeito o rádio, porque o rádio é um comunicador muito nobre. O rádio respeita o seu ouvinte, o que não acontece muito com a televisão. Respeito, eu tenho que esclarecer o que eu quero dizer com isso. Porque a televisão te entrega tudo pronto. Você senta, começa a ver a televisão e você já tem aquilo tudo prontinho. O cenário, o figurino, o ator, o penteado, está ali prontinho. O telespectador passivamente está ali presente diante do televisor. O rádio não. O rádio conta com você para ajudar na produção. O rádio entra com a música, entra com os ruídos, com os efeitos sonoros, com a voz do ator, com a voz da radioatriz, com as trilhas sonoras, entra com isso tudo. E o ouvinte constrói isso na sua mente, o cenário, o figurino, enfim, tudo. Então, o ouvinte de rádio é coprodutor daquilo que ele está ouvindo, porque o rádio coloca para atuar no ser humano aquilo que ele tem de mais nobre, que é a sua imaginação. Então, o rádio, para mim, é um veículo raiz, porque ele é capaz de levar você a todos os lugares aonde a sua imaginação permitir, ele te leva. Então, por isso é que eu respeito o rádio. E o rádio, diziam assim, a televisão vem aí, o rádio vai morrer. Aí vem televisão em cores, o rádio agora acabou com o rádio. Aí vem a internet, o rádio agora morreu mesmo. Olha a gente no podcast. O que é um podcast? É rádio. Um podcast é rádio. Não é? A gente está aqui em vídeo e em áudio. Quem está escutando no Spotify só o áudio, voltou ao rádio. Exato. Quem ouvir a voz da Sílvia vai dizer, está lá ouvindo o podcast, botou o celularzinho na mesinha de cabeceira, está ouvindo? Como é que é a Sílvia?
bota lá a imagem e vê. Quer dizer, mas o fundo é rádio. O fundo é rádio. O fundo é rádio. Totalmente. A linguagem é de rádio. Totalmente. Por isso que o meu canal de YouTube, que é televisão, é a história do rádio contada com imagens, eu evito dizer, olha esta foto. Não. Eu vou descrevendo e o ouvinte imagina. Eu não vinculo a imagem ao que eu estou dizendo. A imagem corre tranquilamente e eu não dependo daquela imagem para mandar aquela mensagem. Por isso que eu respeito, respondendo a sua pergunta, eu respeito muito o rádio. Fiz televisão, faço televisão, trabalhei em televisão durante muitos anos, comecei a televisão em 1969 e hoje faço até hoje. Mas a minha raiz é o rádio, respeito muito o rádio. O rádio é o pai de todos, né? Entendo. É como a gente também pensa sobre a literatura em relação ao audiovisual, né? Ao cinema. No entanto que vários filmes, séries, etc., são baseados em livros. Por quê? A pessoa imagina, está ali. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que cada uma tem o seu momento. Por exemplo, a gente está aqui no YouTube em vídeo. Então, é um videocast. A gente está no Spotify em áudio. Então, é um podcast. Tudo bem. Se eu estou no carro, num trânsito no Rio de Janeiro, eu vou ouvir pelo Spotify. Então, eu estou no rádio. Se eu estou em casa, estou aqui fazendo alguma coisa, vou sentar, vou assistir, estou no vídeo, estou na televisão. Ou seja, tudo é complemento. O que interessa é a comunicação, porque é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui, não perfeitamente. Olha, ele falou sobre o canal dele no YouTube. O canal dele é sensacional. Se você gosta de história, de conhecer sobre, não só sobre o rádio, mas sobre tudo, sobre a arte no Brasil, né? Canal A História do Rádio, por Roberto Salvador, tá? Já está aí uma dica para você, já vai lá, tá seguindo? Vai lá seguir agora, vai lá, se inscreve. 110 inscritos. Ontem foi colocado no ar 110 episódios. 110 episódios. 110. Isso é uma vida, né? São muitos são episódios semanais, não é isso? Semanais. Que dia que entra o episódio? Geralmente no final de semana. Final de semana. No final de semana. Então você fica ligado, você ativa o sininho aí, que o YouTube te avisa quando ele tiver colocado um episódio novo no ar, né, Tio? Tem a dúvida. Então, a gente estava falando sobre isso, sobre rádio, sobre TV e etc. E eu pergunto, qual é a sua visão sobre a produção audiovisual atualmente, né? E qual é a sua relação com a internet? É ótimo ele ter o canal. É a mesma pergunta, eu mesmo respondo, né? Não, mas eu tive que me adaptar, né? Como é que foi essa adaptação? Eu escrevia roteiros para o rádio, para a televisão, com uma máquina de escrever, Olivetti, portátil, que eu levava para onde eu ia meus filhos, eles ficavam lá brincando no sítio, na praia, e eu ficava lá, debaixo da árvore, debaixo da barraca, escrevendo os meus roteiros, com a minha máquina de escrever. Essa máquina de escrever eu tenho até hoje, é um troféu para mim, aquilo é uma relíquia, né? Uma Olivetti, segurar assim, levava. E eu adorava aquela máquina. Um dia eu estou trabalhando com aquela máquina na minha casa, no meu escritório, e a minha filha chega para mim, pai, eu vou pegar essa máquina, eu vou jogar por aquela janela. Porque já estava chegando, já havia chegado já o computador, e eu não tinha ainda aderido ao computador. Estava no apego, eu estava ali, eu estava, sabe, aquela paixão pela máquina, aquele barulhinho, tac, 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 tac. Aquilo ali para mim era inspiração. Até que finalmente eu aderi à tecnologia. Porque eu fui alfabetizado noutra linguagem, né? Para mim foi muito difícil, mas me adaptei perfeitamente. Durante a pandemia, eu produzia com a minha mulher, no nosso apartamento, os meus meu podcast, meu canal no YouTube. Os vídeos para o YouTube. Eu iluminava, eu fazia o som, eu fazia o cenário, minha mulher me ajudava. A produção está aí. Sozinho, eu e ela, durante a pandemia, sozinhos. Eu produzia aquilo tudo. Por quê? Eu colocava com o auxílio dos meus filhos, ele telefonava para eles com imagem, ele me ajudava, eu subia a imagem, sabe, eu fazia sozinho ali, e tive que me adaptar, levado pela necessidade, tive que fazer, e aí hoje trabalho com a tecnologia.
minha relação é muito boa. Eu eu tive que me adaptar, porque com quase 80 anos de idade, eu tive que me adaptar. Porque ou eu me adaptava ou eu não produzia nada, que estava tudo parado, tudo fechado, não tinha estúdio, não tinha nada. Eu gravava com externa, com o meu notebook, com o microfone ligado no notebook, com luz, na minha varanda do meu apartamento, produzi vários episódios assim, eu e ela só. Porque tive que dominar, tive que abrir mão do meu preconceito e trabalhar com a tecnologia. E hoje adoro trabalhar com a tecnologia. É muito legal. E você depois ver o seu produto final ali, é muito legal, é muito gratificante. Com certeza. E pode ter certeza também que essa alternativa na pandemia, né, e que, entre aspas, obrigou, né, o senhor a fazer a chamada para ação do roteiro, né? Aonde vem aqui a necessidade e a gente é chamado para agir, porque a vida é movimento. Ou né? faz ou não faz. Ou faz ou não faz. E olha que legal, porque quando o senhor se despiu de preconceito, o senhor continuou a produzir, o senhor não ficou com a cabeça ociosa num momento muito complicado para o mundo todo, que poderia ter sido muito mais grave. Exatamente. Passar por isso. Exatamente. Então, o senhor tinha uma função, a Nilza tinha uma função, vocês se uniram para fazer isso acontecer. Então, foi muito bom ter acontecido essa solução para uma coisa terrível que o mundo passou. Né? Então, a gente tem que realmente entender que nada na vida é só bom ou só ruim. A verdade é, a gente tem que pensar o que a gente faz com o que é ruim para que não se torne tão ruim assim, ou que a gente tire uma lição positiva daquilo. Exatamente. E eu acho sensacional que a gente hoje tenha pessoas de 80, 80 e poucos na internet fazendo as coisas. Não estou dizendo aqui que a gente tenha que fazer a substituição do contato físico, do encontro, do acolhimento, do tete-a-tete, que é maravilhoso. Exatamente. Mas eu acho que sim, a gente tem que entender que a comunicação, o senhor deu aula disso. A comunicação ela só faz a evolução e ela evolui de acordo com a sociedade e com as necessidades que a nossa sociedade exige. Então, a gente tem que entender que eu não vou ficar, né, sem me comunicar porque eu não estou vendo aquilo que eu estou comunicando. É uma onda que passa aqui, que vai e vai lá para o outro lado do mundo. Enfim, eu acho que a gente tem que se comunicar, isso que interessa. Exatamente. E eu quero fazer, vou fazer com o senhor Bora Falar Rápido, e depois a gente vai falar sobre o livro para a gente encerrar o podcast de hoje, que está maravilhoso, cheio de informações maravilhosas. E vamos no isso ou aquilo, é a resposta, tá? As chanchadas eram conhecidas por misturar isso, humor e música, ou aquilo, drama e suspense? Isso. Esse tipo de filme era produzido principalmente por estúdios independentes do Nordeste, aquilo, grandes estúdios do Rio de Janeiro, como a Atlântida Cinematográfica. Aquilo! É muito aquilo. Aqui esse, tá muito né? fácil. Tá muito fácil. Muito fácil. Tô pegando leve, né? Então continue assim, continue. Os atores mais famosos das chanchadas eram comediantes como Oscarito e Grande Otelo, ou aquilo, galãs dramáticos de novelas. Isso, nosso Oscarito. Grande Otelo da minha terra. Grande Otelo era de Uberlândia. Triângulo Mineiro, Ele era de Uberlândia. Exatamente. Lá em Uberlândia tinha grande ator, ou dramático, ou cômico, cantor, bailarino, dançarino, um gênio. Grande Otelo, um gênio. É verdade. E num tempo onde isso não era comum, né, tio? Não. Tipo assim, ele tinha que ter talento mesmo, porque não tinha uma escola para você estudar. Não. Você não estudava um canto, você não se preparava no corpo. Era o talento do cara e a vontade de acontecer. E era uma figura humana muito interessante. Você trabalhou com ele? Trabalhei com ele na TV Educativa nos anos 60. E era uma figura muito inteligente, era um cara muito legal. E era um cara muito culto, ele lia muito. Era uma figura muito apaixonante, muito legal mesmo. Que legal, bom saber. Bom, agora eu quero que o senhor fale para a gente um pouquinho sobre A Era do Rádio Teatro. É o livro dele, que está à venda pela Amazon. Então é só você entrar na Amazon para adquirir um livro do Roberto Salvador, A Era do Rádio Teatro, que conta a história exatamente do rádio, esse rádio teatro, porque muita gente faz a confusão, né? O rádio é um veículo de comunicação. O rádio teatro é um formato, é um conteúdo, na verdade, exatamente, que era produzido na época. Exatamente. Que veio, inclusive, depois, agora não, já faz
pouquinho de tempo, mas que a telenovela ela veio dali, né? Ela veio de folhetim misturado com... A telenovela vem da radionovela. Da radionovela. Grandes Exatamente. atores, onde o senhor falou sobre aqueles foreigns, que são os barulhinhos que a gente faz. Um cavalo está vindo, alguém bateu na porta. Né? Aqui, de vez em quando, a gente faz rádio-teatro. Ah, é? Porque Legal. chega um convidado que vai gravar comigo, o interfone toca. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros. E aí a gente brinca e deixa tudo, porque aqui é o falha nossa mesmo, porque aqui é bora falar, é isso aqui, não tem nada de mentira, é tudo Legal, de verdade. legal, muito legal. Olha, tio, eu quero agradecer muitíssimo pela sua vinda, pela sua... por dividir, né? Por dividir com todos nós todo o seu conhecimento, sua sabedoria e também a sua vida inteira dedicada a um veículo de comunicação que é o rádio e que transicionou para outros veículos. Hoje está YouTube, o canal dele, gente, canal A História do Rádio. Já falei. Isso agora, vai lá seguir. Seguir não, é inscrever. Porque eu também sou um dinossaurozinho da TV, né? Então, às vezes eu ainda falo assim, gente, eu estou falando certo. Enfim, isso. Eu já estou monetizado, viu, no YouTube. Olha! Eu já estou monetizado. Tá muito melhor do que Recebi agora o cheque, né? A minha filha já está vendo o que vai gastar, o que vai fazer, esse dinheiro todo. O que vai fazer com tanto dinheiro? Exatamente. Aí, ó, o que eu falei? O casal? O que esse casal vai aprontar? A minha primeira viagem vai ser até Uberlândia. Olha! Participar de uma festa muito bonita. Festa, é isso aí. 90 anos é isso aí, da minha querida... A gente está indo ao ar dia 8 de maio. É uma semana depois da festa dela de 90 anos. A minha mãe, gente, completou 90 anos, graças a Deus, com saúde, que é o que interessa, né, Dino? Legal, muito bonito. E eles estiveram lá, a gente esteve lá. Muito bonito. Gastei todo o meu dinheiro. Gastou todo o dinheiro. Foi lá para o Uberlândia gastar. Muito obrigada pela sua presença. Valeu. Teremos mais vezes, queremos repeteco, né? Vamos. Porque o que é bom a gente repete. Vale a pena ver de novo. Vamos lá. Isso, é isso aí. E para você que ficou comigo até agora, eu quero te agradecer pela audiência. Já sabe, compartilha com seus amigos o canal, siga a gente, faça inscrição, compartilha com o inimigo também. A gente quer dar luz para todo mundo. E já sabe, eu sempre agradeço aqui aos meus 2 apoiadores, que sem elas não existiria esse podcast. Ideias na Argila, essas peças lindas, maravilhosas, produzidas por Marta Shen, que é uma artista. Vá lá. @Ideias na Argila, está aqui o Instagram da Marta para você conhecer melhor o trabalho dela e se encantar, porque realmente é encantador. E a Moringa Barra, que você já sabe, é quem cuida do meu visual. Então, um convite para você chegar até o Salão da Mariana, ali na Barra da Tijuca, ali na Avenida das Américas. Procura aí no Instagram dela, tem um endereço para você, @Moringa_Barra. Mari, muito obrigada por tudo, você e sua equipe, tá? E já sabe, vários serviços lá. É cabelo, é maquiagem, é mão, é pé, é extensão capilar, é renovação da sua extensão, é fazer a manutenção da extensão capilar, tem de tudo. E você que ficou até agora comigo, muito obrigada. E já sabe, semana que vem a gente resenha sobre outras dicas de filme, de série, e eu te espero. Bora falar?